Estava pesquisando sobre palavras diferentes que estão morrendo, desaparecendo, já que vocês gostaram do outro vídeo que eu fiz sobre isso, e me deparei com quiprocó. E isso me lembrou de uma coisa que eu queria conversar com vocês. Doug. Eu não sei se vocês perceberam, mas quiprocó, do jeito que nós utilizamos, não é utilizado igual nos Estados Unidos, por exemplo. Lá eles falam o quiprocó também, mas com uma outra conotação. Primeiro, deixa eu contar uma história rapidinho. Quando eu percebi essa diferença, tem muito tempo, foi assistindo O Silêncio dos Inocentes. Sabe aquele filme do Hannibal Lecter? Pois é, a personagem da Judy Foster, quando ela estava entrevistando Hannibal, eles entraram num esquema em que ela dava uma informação e ele dava uma informação que ela precisava. E nisso chega num momento que ela fala, quiprocó, doutor. E eu na hora não entendi, falei, ué, como assim quiprocó? A gente usa quiprocó aqui como confusão, por que aconteceu isso? Eu fui pesquisar isso e descobri por que, na verdade, tem essa ruptura de sentidos. Primeiro a gente precisa entender que o nosso quiprocó, obviamente, vem de uma expressão latina que é o quid pro quo. E tem que falar quid e quo mesmo, como se tivesse trema, porque era assim que era dito antigamente. Isso, na verdade, era uma expressão muito clara que falava de uma troca. Por quê? Tanto quid como pro eram palavras que as pessoas trocavam muito, sendo que o quo era um adjetivo neutro e o quid era um pronome neutro que se utilizava no latim normalmente. E as pessoas muitas vezes iam utilizar um e trocavam pelo outro. Então o quid pro quo virou uma expressão para se dizer que você trocou, você confundiu um pronome com o outro ou uma coisa com a outra. Lá no idioma, nas línguas anglo-saxônicas, isso ficou como o que a gente chamaria aqui de toma lá da cá, quando você dá uma coisa para receber outra em troca. Então, para eles, que foi o caso que a personagem utilizou, foi o quid pro quo de toma lá da cá, Eu te dou uma coisa, você me dá outra. E aqui, pra gente, virou um sentido de confusão, de balbúrdia, de problema. E isso aconteceu por uma coisa muito interessante, na verdade. Foi por causa dos farmacêuticos. Antigamente, os farmacêuticos tinham um livro chamado Quid Pro Quo, que nada mais era do que uma referência para que eles pudessem fazer substituições. Quando não existia, ou quando eles não tinham um determinado composto, isso eu estou falando lá da Idade Média, quando eles não tinham um determinado composto, eles utilizavam uma coisa igual, que fosse causar o mesmo efeito. E nisso eles trocavam, poderiam trocar os remédios, existia esse livro para isso. Só que muitas vezes mesmo, eles erravam o composto e acabavam até matando as pessoas. Então, o quid pro quo virou um sinônimo de confusão, de troca, de confusão, mas de um problema muito grande também. E por isso a gente utiliza o quiprocó, que virou hoje em dia pra gente, como esse sinônimo de confusão. Vocês sabiam disso?